Senhor Deus, nosso bondoso Pai Celestial, neste momento nós estamos reunidos na Tua Santa Igreja, como Teus filhos, a família apostólica. Iremos realizar mais um culto de louvor e de adoração ao Senhor, ao Teu reino, ao Teu divino Espírito, ao Teu Filho amado e todos os santos que compõem a Tua glória. Daí, Pai, pedir ao Senhor as Tuas bênçãos para a nossa reunião. Pedir a Tua proteção para todos os atos da mesma. Tudo o que nós iremos realizar nesta noite tem a Tua aprovação divina. Tuas bênçãos recaiam sobre cada um, sobre todos nós, inclusive também sobre os internautas que irão acompanhar a nossa reunião. Pedimos a bênção também do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, Salvador, nesta Semana Santa. É um momento que nós muito precisamos dele como mestre e autor da vida, e o príncipe da paz. Jesus bendito, nós te adoramos, nós te amamos, valorizamos o teu ministério e sabemos que o Senhor está aqui para nos abençoar e nos ajudar. Ao lado de tua mãe, a Virgem Maria Santíssima, nossa mãe celestial, com a bendita e santa Avó Rosa, a Rainha dos céus, o Espírito Consolador, e o profeta Santo Irmão Aldo, tomando conta da nossa reunião, tomando conta de todos os atos da mesma, e nos dispensando bênçãos gloriosas. Por isso, Jesus, nós te adoramos, como adoramos também todos os santos da glória do Pai. E agora, querido e santo irmão Aldo, queremos entregar nas tuas mãos esta reunião e pedir ao Senhor que apresente ao Pai e que traga de lá as bênçãos gloriosas para todos nós, para os teus filhos, para todos os atos da nossa reunião. Abençoa o trabalho do coral, que tem uma programação. Abençoa também a parte da regência, o ministério no geral. E o trabalho do púlpito também. Tenho certeza que o Senhor, com todos os santos, já estão tomando todas as providências. Eu declaro a nossa reunião iniciada em teu santíssimo nome. Cantamos neste momento o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Apostólicos, vamos nos lembrar do sacrifício de Jesus nosso Senhor,
do seu martírio, de sua grande paixão, pela crucificação que no Calvário suportou. Jesus foi preso pela lei da falsidade, nada devia nosso mestre e salvador. E o tribunal da calúnia e da mentira, sem piedade, condenou nosso Senhor. A vida e a salvação, nosso Senhor humildemente padeceu, perdeu seu sangue pendurado numa cruz, mas pelo poder de Deus a negra morte ele venceu. E da coroa que lutou para ganhar.
nessa vida te amargurar. Lembra-te do que Jesus sofreu para dar-te a vida, a luz e o perdão. Pelo suplício do Calvário passou. Porque lamentas se tua angústia aqui na terra ficará, e só riqueza espiritual aos céus tu levarás, e o eterno galardão do justo que sofreu sem jamais perder a fé em Deus.
Existem os espinhos a nos ensinar. Esta é a perfeição divina e a ela devemos nos sujeitar. Assim provou a nossa santa avó querida. Assim o prova o nosso santo primaz. Viver a vida, sofrer com Deus, também é ser feliz. E o amanhã melhor Ele te dará. Vence pelo poder da oração. Estimados irmãos, é uma alegria imensa poder estar com os senhores e senhora, poder estar com todos vocês, para meditarmos na mensagem que está contida no boletim desta semana. É muito bom que cada um de nossos irmãos, quando saem de seus lares, suas casas, venham com este propósito: estou indo para a casa de Deus. Vou ouvir a mensagem, a palavra de um servo dele, o que tem ao meu coração. Chegando aqui com este pensamento,
com este objetivo, vai receber a palavra. Vai embora fortalecido. Por mais simples que seja a palavra, mas ela sempre tem alguma coisa para você. E quem conhece você é Deus, é Jesus, é o Consolador, é o profeta, irmão Aldo. Então as palavras sempre têm algo ao nosso coração. Nós estamos nos preparando para uma reunião especial amanhã, Santa Comunhão. Por que especial? Porque ela é diferenciada das demais. Porque é o momento de nós estarmos diante de uma mesa, onde está todo o poder do Pai, onde está Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, profetas, apóstolos e muitos anjos. Então ela é uma reunião diferenciada, onde Jesus transforma os elementos para poder nos alimentar. Então nós estamos nos preparando para o domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus, nosso Senhor. Mas antes, porém, vamos à leitura. Lerei 2 mensagens ao coração dos irmãos. A mensagem propriamente dita sobre a Santa Comunhão ficará para amanhã. Dando então na continuidade de Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, conhecida como Sexta-feira da Paixão, hoje, Sábado da Aleluia, também conhecido como Sábado Santo. A palavra é exclusiva de hoje, Sábado de Aleluia. Diz assim: Sábado de Aleluia é o sábado da Semana Santa. O primeiro dia depois da crucificação e morte de Jesus Cristo e o dia anterior ao domingo de Páscoa. O sábado era um dia obrigatório de descanso para os judeus. Então os discípulos ficaram em casa, um dia de grande tristeza. No dia anterior, Jesus tinha sido condenado e morto em uma cruz. Jesus tinha avisado que isso precisava acontecer. Mas eles não tinham compreendido e ainda não sabiam o fim da história. Suas esperanças tinham sido destruídas. Foi um dia de silêncio, vigília, espera e meditação, em que os fiéis questionavam sua morte. Tudo caíra, a fé, a esperança, a confiança. Por que ele morreu? Uma pergunta. Por que ele morreu? Não era Jesus Cristo o Filho de Deus? Ah, que vazio no coração. E a esperança de vida eterna e de vitórias. Mas por que ele morreu? Este trecho, ele faz parte de um de nossos hinos, Oratório na Cruz.
que é muito lindo, muito belo. Um trecho está neste boletim. Quando Jesus foi preso, os discípulos tinham todos fugidos, abandonando-o. Agora Jesus, o Salvador que deveria mudar o mundo, estava morto e sepultado. E eles estavam humilhados e destroçados. Tudo parecia perdido. Ninguém poderia ter sobrevivido à crucificação. Junto com a pedra de tanto sangue, parecia não haver solução. Sua identificação com a humanidade foi completa até a morte. O significado desta vigília está relacionado com a preparação para a ressurreição de Jesus Cristo, que, segundo as Sagradas Escrituras, aconteceu 3 dias após a sua morte, ou seja, num domingo de Páscoa. A única referência bíblica ao que aconteceu no sábado, entre a morte e a ressurreição de Jesus, é encontrada em São Mateus. Após o pôr do sol no sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e pediram que um guarda ficasse de plantão no túmulo de Jesus, para prevenir que os discípulos removessem o corpo. Eles se lembraram de Jesus dizendo que ele iria ressuscitar em 3 dias, e queriam fazer tudo o que podiam para impedi-lo isto. Sabemos por meio de outras narrativas que nada pôde impedir a ressurreição do Divino Mestre, e aqueles que foram ao túmulo no domingo pela manhã o encontraram vazio. O Senhor tinha ressuscitado glorioso. Este dia, meu irmão, será amanhã o domingo de Páscoa, a ressurreição do Mestre. Dia que Ele nos deu do seu corpo e do seu sangue, onde nós estaremos aqui, para também, antes de participarmos, meditarmos sobre o valor de uma santa comunhão. E sairmos daqui com a palavra gratidão, ou seja, agradecendo a Deus pelo Filho que nos deu, agradecendo a nossa mãe pelo Filho que nos deu, Maria Santíssima. E esta palavra agradecimento, ela deve ser constante pela vida que temos. A segunda, domingo de Páscoa, porque lerei hoje para te preparar para o amanhã, porque estarão reunidos em família, estarão celebrando a Páscoa em família, momento família, mas o maior momento e o momento mais seguro, mais belo, é lembrarmos, alguém neste dia nos deu a vida, pagou o preço da nossa liberdade, Jesus.
Domingo de Páscoa. Este é o último dia da Semana Santa. A ressurreição de Jesus. É um fato de grandeza esplendorosa, pois celebra a vida, o amor, a misericórdia de Deus. No domingo, logo cedo, eis que sobreveio um grande terremoto. Pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada. Sua aparência era de grande esplendor, grande resplendor, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram e ficaram cheios de medo, e fugiram para contar tudo aos sacerdotes. Algumas mulheres que tinham vindo completar as tradições de sepultamento do corpo, viram o anjo que lhes disse: não temais, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como disse. Vinde ver o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Lá, a vez de rever, eu vou-lo disse. Prontamente se afastaram com receio e com alegria. Correram a dar a boa nova aos discípulos. Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: salve! Aproximaram-se e prostradas, beijaram-lhe os pés. Disse-lhes Jesus: não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois é lá que eles me verão. De início, os discípulos não acreditaram nas mulheres, mas São Pedro e São João foram para o túmulo e viram que estava vazio. Mais tarde, neste mesmo dia, 2 discípulos encontraram Jesus na estrada, que ia para um lugar chamado Emaús. Jesus conversou com eles, e lhes explicou a razão da crucificação e lhes orientou. Eu recebi autoridade sobre tudo que está nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações da terra, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer as coisas que eu ensinei a vocês. E eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Que palavra, hein? Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus então entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vós. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos, os pés e o lado ferido, mostrando que estava vivo.
deixando-os até tocar em seu corpo. A ressurreição de Jesus não foi apenas uma visão espiritual. Ele ressuscitou fisicamente. Os discípulos alegraram-se e o adoraram quando viram o Senhor ressuscitado. Ao longo de 40 dias depois de sua morte, Jesus apareceu várias vezes vivo e ensinou seus discípulos. Mais de 500 pessoas viram Jesus depois que ressuscitou glorioso. Muito bem. Páscoa é a celebração do grande sacrifício e da grande ressurreição de Jesus. Páscoa vem da palavra hebraica, Pessah, e significa passagem, ou seja, passagem de Jesus da morte para a vida, trazendo a salvação para todos que creem nele, como ele mesmo afirmou: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Tudo o que fora predito pelos santos profetas acerca de Cristo, então se cumpriu. A doutrina de Jesus, ou seja, o seu evangelho, foi, é e será sempre a mais perfeita em matéria de religião e de moral. Razão pela qual ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Afinal, terminando o seu ministério e realizada a vontade do Pai, foi morto quanto ao corpo, que foi crucificado, cumprindo-se a profecia do profeta Isaías, que dissera assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos aqueles que pela fé creem nas suas palavras e na sua ressurreição, sendo humildes e contritos de coração, alcançarão a sua graça, isto é, pela fé e prática da sua santa doutrina, que é o evangelho do reino dos céus. Receberão os benefícios advindos de sua crucificação e de sua ressurreição, e serão cobertos pela graça da Santa Rosa, o Espírito Consolador, criado por ele mesmo, Jesus, e do Santo Pastor irmão Aldo, que cuida e ampara este rebanho apostólico. Esta verdade de fé insere a nossa existência em um horizonte de esperança aberto ao futuro eterno com Deus na glória celestial.
a felicidade plena, a certeza de que o pecado e a morte podem ser vencidos. E isto nos leva a vivermos com mais fé e confiança as realidades cotidianas, a enfrentá-las com coragem, ânimo e obedecermos, amarmos, servirmos como filhos de Deus nesta terra, nesta igreja apostólica. Classifico como nesta santa igreja apostólica. Meu irmão, todos ouviram palavras de um grande significado. Palavra que nos emocionam e nos leva a uma reflexão o quanto Jesus sofreu. Quanto ele foi humilhado, açoitado, caluniado, injuriado. Mas ele, meu irmão, sempre nos deixou um legado de um amor muito profundo. Para os filhos de Deus pensar e meditar a vida que ele lhes deu. E não, por qualquer coisa, às vezes, reclamar. Nesta semana, desde quinta-feira, os pastores que antecederam proferiram assim mensagens profundas, mensagem cativante, mensagem tocante, te preparando quinta, sexta, hoje, para o amanhã, participar deste momento família e depois no momento família apostólica, à tarde aqui, de uma santa comunhão. Mas não é um dia qualquer, não. Ainda ontem nós ouvimos a mensagem da Sexta-feira Santa, momento em que recordamos o sacrifício e a morte do Divino Mestre, Jesus. Será que seria em vão este passamento? Seria em vão o seu sacrifício? Não. Deus nos deu um filho, meu irmão. E foi bem claro, este filho daria vida pela igreja, pela humanidade. Mas muitos não aceitaram, muitos não entenderam, muitos não compreenderam, lembram-se desta data, mas não lembram do seu momento de dor, daquela cruz tão pesada, não lembram da sua trajetória, pensam só em si, esquecem tudo. Deus nos deu este filho, deu a vida pela igreja exatamente para que nós pudéssemos conhecer o verdadeiro amor de Deus. E dizer a você que vale a pena seguir seus ensinamentos, a sua linda mensagem de paz, mensagem de amor e mensagem de perdão, e praticá-la. Porque se nós, irmãos, refletirmos na trajetória de ontem, na crucificação do Filho de Deus, pensarmos nela, ele não devia, ele não tinha culpa, estava ali sendo condenado à morte.
mas seria pelo resgate de nossa alma, resgate do ser humano, resgate daquele que entenderia o seu sacrifício, passaria a fazer a sua vontade, seguir os seus ensinamentos, seguir o seu verdadeiro evangelho, aprender com ele as boas práticas e viver tudo o que ele ensinara. Prova disso que nós sabemos que a perfeição de Jesus incomodava muitos, incomodava os pecadores e a quem vivia no pecado, que não queriam fazer a vontade do Mestre, que não queriam obedecer e entender, então ele lhe incomodava, porque ele iria ensinar a vontade do Pai, soberano Deus. E nós, que entendemos, que compreendemos este amor, esses ensinamentos, porque, tendo a Santa Avó Rosa como obra de Jesus, tendo o Santo Irmão Aldo como obra de Jesus, eles mantêm a doutrina do Divino Mestre, na íntegra, os ensinamentos do Mestre. Tu também nós aprendemos e temos este legado conosco e vivemos o que ele nos ensinou. Mas uma coisa muito clara, ele falava muito em amor. Amar o próximo como a si mesmo. Quem ama não julga, quem ama não critica. Quem ama de verdade quer ver o sucesso, a prosperidade do outro. Quem ama perdoa. Porque esse foi um dos itens que ele, Jesus, deixou para nós como um legado. E é verdade. Mesmo naquele momento horrível, naquele momento de dor, ele não proferiu nenhuma palavra que não fosse essa: Pai, perdoa. Então é um ensinamento que ele nos deixou. Mas muitas vezes não aprendemos esta lição que ele nos deu, essa lição de vida, esta lição de amor, esta lição de humildade. Se saísse dos seus lábios palavras que não fossem benéficas, sem ser essa: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, nós não seríamos a igreja que somos hoje, não. Mas aqui hoje nós temos uma direção clara, uma direção sábia, uma direção que nos orienta e que nos transmite a vontade do Pai, dele, Jesus, hoje da Santa Avó Rosa, do profeta Irmão Aldo, que nos ensinou muito e ensina e ensinará o tempo que for necessário para a família apostólica, o povo de Deus aqui na terra. Então recordamos este sacrifício dele, porque hoje, meus irmãos, é um sábado de meditação. É um sábado de meditação, de meditarmos realmente em tudo que ele nos deixou. E nos prepararmos exatamente como o povo do passado se preparou para receber a ressurreição do Mestre no domingo de Páscoa. Quando ouvíamos a mensagem ontem sobre sexta-feira, o sacrifício dele, o amor, o carinho, eu ficava pensando, né? Por que o mundo não aprendeu esta lição? Por que o mundo é cheio de maldade? Se tivesse aprendido essa lição do Mestre, este mundo seria muito melhor.
E eu lhes digo, o que a igreja está lhe proporcionando? Não é um mundo melhor? Como? Claro que sim, através da doutrina, dos ensinamentos do Divino Mestre. É um dia de meditação, meus irmãos, por tudo que Jesus passou para nos proporcionar a paz, a união, a fraternidade, e também para nós nos prepararmos para a sua ressurreição, ou seja, no domingo de Páscoa, quando é celebrada a vida, quando se celebra a vida, e participarmos dos elementos eucarísticos, do corpo e do sangue de Jesus. Então, queridos, estimados irmãos, mesmo naquele momento, família, que irão passar amanhã, mas ponha em Jesus em primeiro plano na sua vida. Se não fosse por Ele, não estaríamos aqui, não conheceríamos a verdade, não teríamos o caminho que nos conduz rumo aos céus. Agradeço a sua Santa Mãe Virgem Maria, que é sua mãe, é nossa mãe, que entendeu a vontade de Deus, que foi a escolhida, a agraciada, que nos deu um menino Deus. Agradeço ao Pai, soberano Deus, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, por este momento, por este dia, e depois reservar o resto da tarde, ou grande parte da tarde. Agora eu vou me dirigir para a casa de Deus. Na casa de Deus, eu vou ceiar com o menino Deus. Note bem, irmãos, na casa de Deus, eu vou ceiar com o menino Deus, que é Jesus. Irei relembrar o seu sacrifício, irei relembrar o seu momento de dor, mas eu irei ser alimentado por Ele, pelo seu corpo e pelo seu sangue. Aí finalizaremos a Semana Santa com o domingo de Páscoa e o domingo da Santa Comunhão, que é conhecido como Santa Ceia ou Páscoa. Entendeu, meu irmão? Faça essa reflexão na sua vida e venham. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice. Jesus te ama. Essa palavra, Jesus me ama, Jesus te ama, emociona, meu irmão. Ele te ama. Deus te ama. Os santos também. E eles querem te ver diante deles, aqui, reunidos, participando, valorizando o momento de uma santa mesa, de uma santa ceia, uma santa comunhão. Tudo bem? Meu irmão, a hora já foi. Quero deixar este momento de reflexão, essas palavras, ao seu coração. Pense no Salvador, o seu irmão, Jesus, autor da vida, o príncipe da paz. Que a Santa Vó Rosa, grande profeta de Deus, os abençoe bastante. Ele proporcione
uma bela noite de paz e de descanso. Para finalizar, ouviremos pelo coral o hino intitulado A Ressurreição de Jesus. Ouviremos com muita fé, com muito amor, meditando em sua letra.
quero agradecer a presença de todos os irmãos que reservou ou reservaram este dia para estar aqui na casa de Deus neste momento. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado também aos nossos irmãos do coral, regentes, músicos, os hinos que foram preparados. Também a todos os internautas que permaneceu conectado conosco até este momento. Aos visitantes também, muito obrigado pela sua presença. Você é muito útil para nós. Sejam sempre bem-vindos ou bem-vinda à casa de Deus. Amanhã são os nossos convidados para participar da Santa Comunhão. E agora eu convido todos que estão sentados para que se coloquem em pé. Vamos finalizar a nossa reunião. Levantem suas mãos, curvem a sua cabeça, fechem os seus olhos. Vamos encerrar. Profeta de Deus, Santo Irmão Aldo, estamos finalizando esta reunião. Uma reunião que antecede o domingo de Páscoa. Domingo em família, recordando a trajetória do Mestre e a ressurreição. E nos preparando para a noite de amanhã, estarmos reunidos como família de Deus, participando de uma reunião especial de Santa Comunhão. Profeta amado, adorado, te agradecemos, te louvamos e te adoramos. Mas chegou o momento, irmão Aldo, de pedir a tua bênção. Sei que o Senhor já tem abençoado os teus filhos, prova disso que estão aqui. Mas é o momento, como pastor da tua igreja, pedir a bênção para eles, individual e para toda a tua igreja. Não só aqui no Brasil, mas fora também. Onde houver uma alma, um ser humano que lembra de ti, que conhece a palavra, que crê, tua bênção esteja com eles também. A bênção da Santa Avó Rosa é primordial e fundamental para os filhos de Deus. Por isso, Avó Rosa, Espírito Consolador, derrama do alto céus a bênção sobre nós. Bênção de Maria Santíssima, a nossa Mãe Celestial, a Mãe de Jesus, que tanto amamos. Mãe adorada, Mãe dos filhos de Deus, a nossa gratidão à Senhora, por ser nossa Mãe. E termos a honra de pedir a tua bênção, porque nós aprendemos com o profeta irmão Aldo, que a Senhora tem um poder de bênção extraordinária. Abençoe o teu povo no geral, onde estiver uma alma. A bênção do teu Filho amado Jesus, e a bênção do Pai, nosso Deus. Que esta mesma bênção do nosso Pai Celestial, esteja sobre esses nomes também, que foram depositados aqui na caixa de pedido de oração. E que essa mesma bênção conforte nossos corações, em especial o coração ou corações daqueles que perderam um ente querido, materialmente falando. Conforta este coração, dando-lhe sabedoria para entender os desígnios e os planos de Deus, o nosso Pai Celestial. Deus de bondade, acompanha todos nós para os nossos lares. Nos dê uma boa noite de repouso, de descanso e de meditação. Porque ao iniciar de um novo dia, que é o domingo de Páscoa, relembraremos
de Jesus, da sua ressurreição, da sua vitória, e estará aqui conosco. Queridos e estimados irmãos e internautas e ouvintes, todos nós recebamos as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus, da Santa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do profeta de Deus, Santo Irmão Aldo. Tenhamos paz, vida, contentamento e alegria, e um domingo ricamente abençoado, domingo de Páscoa. A nossa gratidão. Amém.